Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Vitale Medicina e Saúde, aqui pela TV Diário de Campos, nessa segunda-feira. Uma boa segunda para você, um bom dia, um bom início de semana. Nós hoje no Vitale vamos falar mais uma vez de assuntos relacionados à nossa saúde. Nós vamos receber aqui o doutor Alexandre Buchaú, que é cirurgião dentista. Vamos falar sobre a higiene, também a saúde dos nossos dentes, do nosso sorriso. Nós também vamos falar um pouquinho sobre AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. O Alexandre Sereno vai estar aqui com a gente já no nosso Vitale. Ainda hoje, nós vamos falar também sobre atividade física ao ar livre. O verão aí chegou, está muito quente, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre essas atividades, o bem que elas podem fazer e os cuidados que nós devemos tomar. Ainda hoje, o Heraldo Júnior vai estar aqui com a gente, educador físico, e nós vamos falar sobre esse assunto. Cuidar da saúde é vital. Fiquem ligados porque o Vitale Medicina e Saúde já está no ar. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifer. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 27244405. Venha conhecer e se surpreender. Hoje mesmo eu levantei e tive uma saudade dos filhos muito grande. Muito, moço. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale Medicina e Saúde, desejando uma ótima segunda-feira e deixando sempre o nosso endereço para que, se você quiser, depois do nosso programa, assistir, também ver as fotos, participar, mandar sugestão, você pode acessar o nosso Facebook, facebook.com/programa Vitale, e também você pode assistir lá no YouTube, tem o nosso canal, tem os outros programas, as outras entrevistas. É sempre um prazer recebê-lo, deixe sua sugestão também, que é sempre muito bem-vinda, viu? Tem as reprises também na TV Diário, que você vai poder acompanhar durante a semana. Bom, no programa de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a saúde bucal, a higiene, né, também do nosso sorriso. O doutor Alexandre Buchaú está aqui com a gente, cirurgião dentista, que vem falar um pouquinho sobre esse assunto. Como vai, doutor Alexandre? Tudo bem? Tudo bem, Dagmar. Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Prazer todo nosso de receber o doutor Alexandre aqui para falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter. Embora pareça um assunto cotidiano, né, cuidar da nossa boca, eu sinto que as pessoas ainda deixam esse assunto um pouco de lado. Doutor, estou enganada? Não está não, Dagmar. Ainda existe muita negligência do paciente, né, das pessoas com a saúde bucal. As pessoas demoram, não sei se é preconceito, não sei se é falta de tempo, não sei se é displicência mesmo. Existem muitas desculpas, né, mas a maior parte é por conta de displicência. É como fazer atividade física. Todo mundo sabe que precisa, mas acaba não fazendo, e aí a desculpa é que não tem tempo, a desculpa é que está correndo muito, a desculpa é que vai começar na segunda-feira. A saúde bucal é a mesma coisa. Agora, doutor, quais são os principais cuidados que nós devemos ter com o nosso sorriso? Dagmar, para início de tudo é o autocuidado. A pessoa precisa cuidar de si mesma. Então precisa cuidar da alimentação e precisa cuidar da higiene bucal. Esse é o início de tudo. E precisa ter o acompanhamento do profissional. Então é interessante que, além de ter os cuidados orientados,
esteja sempre fazendo as revisões, as consultas de rotina. Entendi. O senhor falou que na parte da higiene, a partir de quantos anos eu, pelo menos, eu nem sei se ele vai chegar a ter, né, a quantos anos, mas a partir de que momento a gente deve cuidar dos dentes ou deve cuidar dos dentes das crianças? As crianças devem começar a ter a higiene bucal realizada pela mãe ainda bebês, ainda sem ter a erupção dos primeiros dentes. Começou a mamar, já fazia higiene ou com uma gaze umedecida enrolada no dedo ou com as dedeiras que são vendidas, são aparelhinhos Tem de umas borracha, de silicone, isso que são postos no dedo e usados para fazer a higiene para retirar aquele resíduo de leite que fica, evitar até que tenha infecções fúngicas como sapinho, por exemplo. Entendi. Agora, até os bebês que só são amamentados têm que fazer isso, doutor? Tem sim. Não sei se a gente está falando assim do leite materno, né? Não sabia se precisava fazer esse tipo de higiene. Precisa, porque fica acumulado o resíduo que fica na boca, ele vai entrar em decomposição e vai ter a proliferação de bactérias, né? Agora, a partir daí até o final da vida, né? Até o final da vida. Qual é a melhor forma da gente usar aí da higiene com a nossa boca? A higienização, o básico é a escova de dentes, fio dental. Bem usados, bem orientados, vão ter o resultado que se precisa. A remoção de placa, desorganização das colônias de bactérias, colônias de placa, e isso vai impedir que se chegue a ter a doença, ou doença cárie, ou a doença de gengiva, doença periodontal. Entendi. Agora, quantas vezes por dia, doutor? Sempre que comer, no mínimo aí as 3 refeições, né, as 3 vezes. Pelo menos nas principais, Isso, né? após o café da manhã, após o almoço e antes de dormir. Agora, a gente fala assim da melhor forma possível, né, tentar fazer essa higiene nas crianças, inclusive. Quanto mais a criança acompanha os pais fazendo isso, eu acho que mais facilmente ela vai aprender, né, doutor? Sim, a criança que observa, que vê os pais se cuidarem, ela vai adotar os mesmos procedimentos, ela vai imitar os pais. O exemplo é que ensina. Não adianta não fazer e pedir à criança que faça. Até porque crianças bem jovens ainda, primeira infância, precisam de supervisão na escovação. Mesmo que ela já consiga fazer sozinha, é importante que o pai ou a mãe, um adulto responsável, acompanhe essa higienização para ver se está sendo corretamente realizada e evitar que algumas crianças, inclusive, ingerem muita pasta de dente. Pois é. E o uso da pasta de dente, eu ia perguntar realmente a respeito disso, doutor. A criança já pode usar? Tem com flúor, sem flúor? Como é que é? Para as crianças, normalmente, sem flúor, a criança engole muito a pasta de dentes, ela vai engolir mais do Aquela espuminha ali, ela vai engolir tudo. E aí ela pode ter o problema de fluorose, que é o excesso de flúor. Como a gente já usa água fluoretada, já tem flúor de outras fontes, o ideal é que para a criança, primeira infância, sem flúor, e aí a partir dos 6 anos, quando a criança passa a aprender a conseguir cuspir, a conseguir expelir aquele excesso de pasta, aí dá para começar a usar com flúor. Agora, tem diferença entre as escovas de dente, doutor? Que tem algumas que são mais firmes, outras são mais molinhas. Qual que é a mais indicada em geral? Idealmente, usar sempre escovas pequenas e macias. Procurar uma escova de boa qualidade, que não machuque a gengiva, que não espete. Mas não precisa ser escovas muito caras, não precisa entrar nessa questão mais de mercado, que as fábricas sempre lançam modelos com apelo de marketing. Que fazem milagres, né? Que fazem milagres com apelo de marketing muito grande, porque elas precisam vender. E às vezes fica inacessível. Não é necessário. O necessário é uma escova pequena, macia e de qualidade razoável. Porque também não vai machucar a gengiva, né? Que tem não gente que quer machuque. limpar tanto o dente, né, que acaba machucando a gengiva. Machuca a gengiva e desgasta os dentes também. Também tem que ter essa preocupação. Agora, eu tenho uma preocupação também, doutor Alexandre, queria que o senhor esclarecesse a respeito dos alimentos. Realmente, alguns alimentos, eles são prejudiciais aos nossos dentes? Alimentos com alto teor de carboidrato, alimentos com corantes artificiais, mancham e com alto teor de carboidrato, induz a proliferação bacteriana, serve de alimento para a bactéria. As bactérias proliferam, produzem ácidos que dissolvem os dentes. Entendi. O açúcar, então, nem se fala, né? Doce, né, que é um dos principais vilões aí, e as crianças, né, gostam muito de doce, a preocupação é sempre essa. Quando as crianças, eu vejo muitas mães fazendo isso, sou mãe também, é uma dificuldade na hora de dormir, né, doutor? Porque às vezes vai numa festinha, consome algum doce depois do jantar, alguma coisa assim. O ideal seria não consumir, mas já que consome, não deixar dormir sem escovar o dente, né? Exato, não deixar dormir sem escovar o dente.
Esse é um grande alerta que a gente sempre faz aqui, porque durante a noite ali as bactérias vão acabar trabalhando muito. São muitas horas onde tem uma redução da salivação. Às vezes a criança dorme de boca aberta, o adulto também, né? De boca aberta, resseca a boca, uma diminuição da salivação. É um período muito importante. Talvez a escovação mais importante seja noturna. Pois é, pelo menos essa dá para fazer o pai ou a mãe fazer aquela revisão, né, geral, e a criança então poder dormir mais tranquilos. Agora, doutor Alexandre, também a gente estava falando aqui a respeito da visita ao dentista. A partir de que idade já levar aí, a gente deve ir ao dentista ou levar o filho ao dentista? Na erupção dos primeiros dentinhos, a mãe já deve ter sido orientada, né, pelo dentista da própria mãe, acerca da higienização do bebê. E a erupção dos primeiros dentinhos, em torno dos 6 meses, já começar a fazer o acompanhamento da erupção dos dentes, da erupção. No período de erupção pode acontecer muitos problemas de cistos, de má formação, de dentes supranumerários, são dentes extras que não deveriam existir. Então é importante acompanhar esse período. Acompanhar, os pais estarem atentos ali. Agora, na vida adulta, uma vez ao ano ir ao dentista, uma vez a cada 6 meses? Vai variar de acordo com o problema que a pessoa já venha trazendo. Ela está em preservação de determinados tipos de tratamento e da facilidade maior ou menor que essa pessoa tem de manter a própria saúde. Então, pessoas que acumulam mais placa, acumulam mais tártaro, cálculo, pessoas que têm mais entre aspas, aí, tendência a ter problema, precisam de frequência maior. Pessoas que têm menos problemas e que têm uma facilidade de autocuidado maior, elas podem ter um espaçamento maior de intervalo. Maior também, mas é sempre bom que busque uma orientação. Eu estou falando isso preventivamente, de um dentista, um acompanhamento, sempre que puder? Sim, claro, no mínimo aí, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, para quem não tem problema nenhum, porque é mais fácil identificar os problemas no início e tratá-los no início. É mais fácil, é mais rápido e é mais barato. A prevenção ela é sempre mais barata, traz custos menores para o paciente. Porque às vezes vai ficar imaginando, olha, se eu tiver um problema, vai custar muito para mim, né? O serviço vai ser muito caro. Mas se ele for prevenindo, né, uma consulta de prevenção, de limpeza, né, de observação, talvez isso vai sair mais barato. Mais barato. Ele evita o problema ou identifica o problema no início e tem condição de tratar num período em que o tratamento é mais simples, mais fácil, mais barato. E não só o custo financeiro, você tem um custo biológico. Fazer uma comparação mais pesada, um pouco mais forte, para que as pessoas entendam. Imagine que você, ao invés de cuidar de um pé diabético, espere para amputar o pé. Pois é. É uma comparação dessas, né? O ideal é que ele primeiro tratasse o diabetes para não chegar ao problema do diabetes. Então, uma vez identificado, tratar, né? Isso aí. Na odontologia, dá para fazer uma analogia com isso. É cuidar do problema, do acúmulo de placa, da doença cárie, da doença periodontal, antes que ela cause sequelas. Antes que se perca partes do dente, antes que se perca dentes inteiros, antes que se precise fazer um tratamento de canal, antes que se precise usar próteses ou implantes. Pois é, uma questão de prevenção, né, e de educação também, de conscientização. Acho que talvez essa seja uma boa estratégia, né, conscientizar as pessoas, as crianças principalmente, para que eles tenham uma vida adulta aí com um sorriso mais saudável, né? Isso, conscientizar e criar o hábito. As crianças hoje, muitas delas que já têm acompanhamento, chegam à idade adulta sem nunca ter passado pela experiência de cárie. Olha que bom, né? Elas nunca passaram por um problema de cárie na vida inteira. Então, a tendência é que se elas chegaram aos 20, 25, 30 anos sem passar por essa experiência de cárie, que permaneçam assim. Vão perder menos dentes comparada à geração anterior, menos problemas, menos custos e uma vida muito mais saudável. Olha, que bom, né? Se a gente pudesse fazer isso sempre, e a gente vai sempre que puder trazer informações aqui para você no Vitale, para que a gente mantenha um sorriso mais saudável. Doutor Alexandre, obrigada pela participação, viu? Obrigado a você, Dagmar. Foi um prazer. Prazer todo nosso receber o doutor Alexandre Buchaú aqui, é cirurgião dentista. Deixa um telefone de contato para a gente, se alguém tiver alguma dúvida, doutor. Pode ligar no telefone do consultório, 2732-3310, ou me procurar nas redes sociais ou por e-mail mesmo, é bastante
bastante rápido o contato, bastante interessante. Ah, que bom. Se alguém tiver alguma dúvida também, a gente vai deixar os contatos lá do Dr. Alexandre Buxaúda na nossa página no Facebook, que você pode acessar, que os dados vão estar lá, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai conversar também sobre uma grande luta, a luta contra a AIDS. Já aqui no Vitale eu volto daqui a pouquinho. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Belladonna Coiffé. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Belladonna Coiffé. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 2724-4405. Venha conhecer e se surpreender. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Hoje mesmo eu levantei e tive uma saudade dos filhos muito grande. Muito, moço. Isso aqui é maravilhoso! Tá sentindo essa brisa? E essa água fresquinha? Sentiu? Para viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a natureza do nosso país. Viaje, Brasil, sede de experiências incríveis. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale, Medicina e Saúde dessa segunda-feira. Agradecendo já a sua sintonia aqui com a gente, sua audiência sempre, e deixar o espaço aberto para que você também dê sua sugestão para os nossos assuntos aqui do Vitale, Medicina e Saúde. No programa de hoje nós já conversamos um pouquinho sobre saúde bucal e agora nós vamos dar uma atenção especial. Esse mês de dezembro, lá no início do mês, se não me engano, mas ele vai me ajudar, temos uma grande luta, é uma data que marca a luta contra a AIDS. O Alexandre Sereno está aqui, que é coordenador do Programa Municipal DST AIDS, Hepatites Virais. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Tudo, tranquilo. E não foi no dia 1º, não foi? Esse dia que é o na verdade é o Dia Mundial de Combate, né? De combate. Ele é um dia internacional, ele não é um dia só no Brasil. Ele foi pactuado pela Organização Mundial de Saúde na forma de, a partir dele, decidir quais seriam as grandes ações que nós tomaríamos
pro próximo ano. Então a gente trabalha o que ficou indicado nesse ano como os grupos, as pessoas que mais cresceu a contaminação, e a gente trabalha a proposta de que no próximo ano esse será nosso foco de trabalho. Por isso que a campanha varia sempre de ano a ano. Entendi. Porque ela tem a ver com as pessoas que a gente vem detectando um crescimento. Já foram os idosos, já foram os hemofílicos, já foram homossexuais com mais idades. Hoje a gente está trabalhando os homossexuais nas idades mais novas. A Né? gente já vai falar sobre isso. O Alexandre trouxe pra gente um vídeo para contar um pouquinho sobre essa história, a história dessa luta, e a gente vai disponibilizar para você assistir agora só um pedacinho. Depois eu vou deixar lá na nossa página do Facebook o vídeo completo, porque ele é grande, mas a gente vai contar um pouquinho dessa história. Em 1982, o primeiro caso de AIDS surgiu no Brasil. Quase nada se sabia sobre a AIDS. Isso era um ano antes do francês Luc Montagnier descobrir que um vírus causava a doença. Ninguém imaginava ainda que aquela seria uma das epidemias mais devastadoras da história. O que havia mesmo era desinformação e preconceito. Em 1983, o Jornal do Brasil anunciava em sua capa: câncer gay no Brasil. Em 1985, ano do primeiro caso de transmissão do vírus da mãe para o filho, nasce o programa de AIDS do Ministério da Saúde. Pelo direito de viver, a sociedade também se organiza. Surge o GAPA, primeira ONG da América Latina na luta contra a AIDS. A BIA, a primeira a ter uma pessoa soropositiva na presidência. Herbert de Souza, o Betinho. E o grupo Pela Vida, que apoia pessoas com AIDS. Em 86, o governo lança no Carnaval sua primeira campanha, Quem vê cara não vê AIDS. Já se sabia que a ideia de grupo de risco era incorreta. No mesmo ano, as pessoas vão às ruas celebrar o 1º de dezembro. A data é oficializada como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A gente vai parar o vídeo aí, porque o vídeo é maravilhoso. Queria agradecer, viu, Alexandre? E depois eu vou disponibilizar lá na nossa página também do Facebook, viu? Compartilhar na nossa página do YouTube também, para que as pessoas conheçam um pouco da história, né, Alexandre? É uma construção que, assim, a gente vive um momento bem difícil no Brasil, né, com tudo que está acontecendo. E aí, em alguns momentos, a gente lembrar a história de saber que o programa de AIDS do Brasil é considerado ainda o mais avançado por conseguir cobrir todos os critérios que são necessários, desde o aconselhamento das pessoas e a prevenção até a eficácia do tratamento. O Brasil é um dos poucos países do mundo em que toda a medicação para tratar a AIDS é disponibilizada na rede pública de forma gratuita. É mesmo? É. Olha que bom saber disso, né? Porque com tantos gargalos, com tantas lacunas na saúde no Brasil, né? E você é conhecedor desse assunto, mas a gente está falando em termos de Brasil, então a gente vai sempre buscando ter um dado desse, deixa a gente um pouco mais feliz, né? Não sei como é que está isso no mundo, então, né? Não, há uma dificuldade, né? O Brasil tem políticas de medicamentos em que a gente manda para ajudar a África, né? A África é um continente muito difícil. O número de órfãos de hoje passa de 6 milhões de crianças que são oriundos da doença AIDS. Os pais morreram e as crianças ficaram. Estão órfãos. Tanto crianças contaminadas quanto crianças que nasceram soronegativos, né? Os soros positivos e os soros negativos, por conta dessa doença. E o Brasil, a gente não chega a uma situação tão alarmante quanto essa, né? A AIDS mudou muito de cara, a gente está falando de 30 anos. Muita coisa se transformou nessa doença. Transformou o preconceito contra a doença, Alexandre? A gente tem que entender um pouco da história da doença, né? E o bom do vídeo é que ele mostra, né? Ele mostra o Jornal do Brasil chamando de câncer gay. Por quê? A AIDS não é a única doença sexualmente transmissível. Ela não é a única. A gente tem outras tão sérias dentro da sociedade quanto ela. E aí a gente fica pensando, por que existe o peso no preconceito? Por causa de uma doença que não tem cura, outras doenças também não têm cura, né? Porque é onde ela começou. O começo da AIDS é o momento mais fácil da gente entender o volume de preconceito que se colocou nessa doença. Ela foi conhecida inicialmente como câncer gay porque ela era a doença dos 3 Hs. Ela só daria em haitianos, homossexuais e hemofílicos. Então, se você não tivesse nesses 3, você não teria a doença. Logo em seguida, a gente muda para uma coisa chamada grupo de risco. Existiriam grupos que estariam mais propensos a ter a doença. Então, você continuou selecionando pessoas que teriam outras pelo comportamento que não teria. Aí o Ministério amplia isso. Ele diz assim, não é mais um grupo de risco. Agora é um comportamento de risco.
Então, se você não tem um comportamento, se você não tem vários parceiros, se você pratica a monogamia, se você não se envolve de forma não protegida, se você se previne, né? Tudo isso você não teria a doença. E por último, ele chega à conclusão do que nós vivemos hoje. O que existe é vulnerabilidade. Todos nós somos vulneráveis à AIDS, todos, sem exceção. O que vai fazer a diferença é a sua capacidade de se autoproteger, né? Quanto mais a gente consegue desenvolver essa autoproteção, e não é só usar o preservativo, para você ter uma ideia, para gestantes hoje, mais importante que usar o preservativo, não que não seja importante, é fazer o pré-natal. Então não adianta ela usar todo o preservativo, não fazer o pré-natal, porque no pré-natal vão se fazer exames que ela deveria fazer para evitar a transmissão vertical, como o próprio vídeo mostra, né, quando aconteceu a primeira vez em que transmitiu o vírus da mãe para a criança, que a gente descobre que não tem mais jeito. Pois é, então isso é um assunto que a gente tem que debater amplamente, e eu acho que quanto mais informação tiver a respeito desse assunto, né, Alexandre, eu acho que é mais um avanço que a gente vai tendo. Vai tendo informação, a gente vai avançando. As pessoas vão falando sobre isso, que eu acho que durante muito tempo não se falou sobre isso, né? Há uma situação seguinte. A gente já tem pesquisas hoje feitas pela UNAIDS, que é um dos órgãos internacionais que pesquisam AIDS no mundo, em que nós chegamos a indicadores que são, assim, bem divergentes. A gente tem levantamentos em um grupo de faixa etária entre 16 e 20 e poucos anos, 25, 26 anos, 97% deles responderam que sabem que o uso do preservativo evita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e fundamentalmente a AIDS. Só que apenas 47% admitiu usar o preservativo na relação sexual. Pois é. Então, qual é o grande problema que a gente vive hoje? É uma questão de informação? Não. A grande maioria da população tem a informação. Já sabe disso. Isso. Às vezes não a melhor informação. A internet é uma ferramenta boa de informação. Mas se tu não sabe a fonte, tu tem várias coisas. Então, a gente tem exemplos assim. Na internet existem grupos, principalmente nos Estados Unidos, que defendem não usar os antirretrovirais, que são os remédios que tratam a AIDS, por causa dos efeitos colaterais que eles causam. Então, seria melhor não usar do que usá-los. Então, você pode ter a boa informação ou a informação ruim. Uma das coisas que a gente já detectou ao longo do tempo é o fato da AIDS ter desenvolvido vários medicamentos e a eficácia dos medicamentos subiu absurdamente. Hoje você trata a AIDS de uma forma talvez até mais simples que a hipertensão. Se a gente pensar até em números, você hoje trata a AIDS com um único comprimido tomado ao dia pela manhã. Nossa. É capaz da gente conhecer aí pacientes hipertensos, diabéticos que tomar tomam mais disso, muito mais com comprimidos. certeza. Então o tratamento é muito simples, ele é bem fácil de ser feito. Mas eu tenho indicadores hoje lá no programa que o medicamento é dado pelo Ministério, não tem falta de medicamento, eles estão disponíveis lá, todos os que são necessários para tratar, mas eu tenho um percentual da ordem de 60% dos pacientes que precisam fazer uso do medicamento que não aparecem para pegar o medicamento. Nossa, então é uma questão de atitude mesmo, então, né? De decisão, né? E aí a gente só tem um caminho, né? Porque informado já está, né? Já está sabendo sobre esse assunto, está disponibilizado o tratamento, então não está indo, é uma questão de escolha. É isso, aí a gente tem dois problemas. Quando você me fala da questão do preconceito, o preconceito diminuiu? Não. Infelizmente, não. A compreensão da doença aumentou, mas por que o preconceito não diminuiu? Porque as pessoas têm medo da AIDS? Não. Porque a AIDS, ela continua por ser uma doença sexualmente transmissível, esse peso, né? O que a gente costuma chamar de definidora de caráter. O que é tem isso? Esse peso, né? Tem AIDS é porque... Isso, porque você assim, descumpriu alguma das regras estabelecidas pela sociedade. Ou se você é mulher... comportamento, né? Se você é uma mulher, você saiu com vários homens. Se você é um homem, você saiu com várias mulheres. Se você é casado, tem a questão da fidelidade e da não fidelidade. E, por último, a gente tem a questão do que é o maior preconceito que tem na cidade. Parece que a idade define o comportamento, exatamente. Né? Aí você fala, você está falando dos grupos que são minorias, como lésbicas, gays e tudo isso, que já sofrem um preconceito natural da sociedade, que não tem a ver com as doenças, e aí você coloca uma doença nesse meio, ela carrega tudo isso com ela, né? Então, o preconceito que já foi da doença, de você pegar a doença. Você já vai pegar. Medo, né? Isso, porque você encostava no outro, bebia do copo do outro, da toalha. Isso as pessoas
já sabem que não. Mas ela continua sendo uma doença de preconceito. Eu me afasto do indivíduo porque eu acho, dentro do meu conceito de vida, que aquele indivíduo cometeu algo que não está dentro do padrão aceito da sociedade. Entendi. E isso é preocupante também. E você falou mais cedo aqui, no início da nossa entrevista, que o seu público hoje, não estou usando público, mas você está trabalhando com outro grupo hoje, que é um grupo de homossexuais e jovens. Isso. É essa a preocupação do momento? São os casos que estão crescendo mais. E qual é a grande dificuldade que a gente tem? Na verdade, a gente tem 2 grandes momentos deles. Nós não conseguimos atingi-los. A gente não consegue dialogar com esse público. É mesmo? Por quê? Porque há uma tendência nossa, das pessoas mais velhas, terem o hábito do convencimento pelo que a gente chama de tom professoral. Se você lida com adolescentes, a gente tem a tendência de não conversar com eles de igual para igual. Então a gente tem a tendência de falar com eles, como eu já vivi muito, eu sei muito. A linguagem é outra, né? E ele diz para você assim, olha só, o que tu tá me falando tá no Google. Então não preciso ir aí. A gente precisa reorganizar a nossa ideia na forma de falar com eles. A estratégia vai ter que ser outra, né? Isso, por isso que um dos principais programas de saúde que o Ministério desenvolveu, e Campos desenvolveu isso nas escolas, que era o Programa Saúde nas Escolas, que era uma tentativa de você envolver todo o universo de construção escolar para que isso desenvolvesse essa linguagem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que a gente está falando do momento da vida em que você mais experimenta coisas. Pois é. Coisas lícitas e coisas ilícitas. É nesse momento que você começa a definir a sua personalidade e começa a trabalhar as questões de tal forma a construir o que você vai ser no futuro. É nessa hora que a gente tem o primeiro beijo, a primeira experiência sexual e aí todas as outras coisas, né? Que também vêm gerar problemas no futuro. E esses caras experimentam. E aí o que acontece? Eles não gostam de procurar serviços de saúde porque eles se sentem incomodados. Quando eles chegam até o serviço de saúde, eles já têm, de alguma forma, a doença agravada. Então, hoje, a gente tem uma população que não se cuida, que são esses jovens, que não se tratam, porque eles acham que não precisam. E aí, você gera um bolo em que o número de óbitos nessa faixa etária também está aumentando. Está crescendo? Está crescendo. Então, a gente vai ter que mudar, né? Eu imagino que vocês já estejam definindo aí essa questão para mudar a estratégia para atingir esse grupo. A gente vem conversando com quem entende mais do que isso, né? Então, a gente tem tentado se aproximar das universidades, né? A gente... Quinta-feira passada, pela semana do 1º de dezembro, a gente estava fazendo teste dentro da Universidade Estácio. Porque é um jeito da gente se aproximar. Hoje é fácil fazer o exame, Alexandre? Porque ele é um teste de que a gente chama... Tem duas possibilidades, né? Com o sangue e ainda tem o fluido oral. A gente hoje consegue fazer um teste só passando um suave. Para quem não sabe, um suave é um cotonete grandão que a gente passa na boca da pessoa, coloca num reagente e em 20 minutos a gente tem o resultado. Isso com o suave. E tem o de sangue, que pode ser laboratorial, né? Colhendo o sangue no laboratório, como a gente já está acostumado, por punção digital, igual um teste de glicemia. Você pinga uma gotinha de sangue. Todos os resultados hoje saem de 20 a 30 minutos. Olha, é bem rápido. Eu imagino que Campos tem, né? Você está lá coordenando, né, um programa específico para as infecções sexualmente transmissíveis, que a gente falou aqui, porque não falamos, né, para vocês, mas mudou o nome. Agora não é mais DST, né? O Ministério da Saúde mudou o protocolo? Não, na verdade, ele entende que a compreensão do momento, que envolve todo um quadro clínico, tem mais a ver com infecção. E ele tenta sempre afastar as coisas da palavra doença. Uma palavra feia, né? Para que tente, dessa forma, agregar os pacientes à possibilidade de tratamento. Vamos, então, deixar o endereço aqui. Onde é que fica mesmo o programa? O programa fica na Rua Conselheiro Otaviano, 241, né? Ali na rua, logo no início, ali na esquina com a Beira Valão, certo? É bem perto. É bem perto. Mas o que é mais importante pra gente, que assim, o que a gente conseguiu construir nos últimos 3 anos foi
aumentar o acesso para a população, porque hoje a gente está oferecendo esse teste no município em 47 unidades básicas de saúde. São 47. Então, depois eu passo até a listagem para você disponibilizar lá, mas eu peço sempre para a população procurar primeiro na unidade básica, próximo à casa deles, porque isso facilita para eles recebem o resultado na hora, o teste é confiável, é o mesmo teste que é feito lá no programa, e isso a gente resolve muito mais fácil. Se tiver alguma outra dúvida, né, procura lá o pessoal, o Alexandre, toda a equipe que está lá disponível para atender vocês. Obrigada, viu, Alexandre? Prazer falar com você. E daqui a pouquinho o nosso Vitale vai estar de volta com um outro assunto, né, uma outra história. A gente vai falar sobre atividade física. Já, já, não sai daí. Venha cuidar da sua beleza com quem entende do assunto. Bela Dona Coifer. Aqui você encontra profissionais super qualificados que vão te dar o resultado que você quer com garantia de qualidade. Serviços de estética, manicure e pedicure, tratamento capilar, escovas progressivas e definitivas, dia de noiva e debutantes, maquiagem profissional e muito mais. Bela Dona Coifer. Rua Voluntários da Pátria, número 80. Telefone 2724-4405. Venha conhecer e se surpreender. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Hoje mesmo eu levantei e tive uma saudade dos filhos muito grande. Muito, moço. Isso aqui é maravilhoso! Tá sentindo essa brisa? E essa água fresquinha? Sentiu? Para viver isso aqui de verdade, tem que viver de perto. Viaje, vem pra cá! Viva de perto a natureza do nosso país. Viaje, Brasil, sede de experiências incríveis. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Muito bem, já estamos de volta com o nosso Vitale Medicina e Saúde desta semana, essa segunda-feira começando aí muito bem para todos vocês. Obrigada pela companhia. Não esqueça de acessar sempre lá o nosso endereço. Depois do programa eu vou colocar aqui todas as fotos, todo o material que a gente produziu hoje aqui para você, das entrevistas. Você encontra lá na nossa página do Facebook. Você pode deixar seu recado também, sua sugestão, participe com a gente. Ou também você pode acompanhar o Vitale nas reprises aqui pela TV Diário. E no nosso canal do YouTube tem os outros programas lá. E você pode acompanhar o programa de hoje também
ainda nessa segunda-feira lá no YouTube, tá bom? No programa, nesse último bloco, a gente vai falar sobre atividade física. Convidei o Heraldo Júnior para estar aqui com a gente, que é educador físico e está sempre aí na rua, né, colocando o pessoal para ficar com disposição. Como vai? Tudo bem, Heraldo Júnior? Tudo bem, Dagmar? Tudo legal? Tudo bem. Prazer falar com você aqui. Realmente. Quando chega o verão, as pessoas procuram mais atividades físicas, né? Isso é normal? É o clima que faz isso? Os últimos 3 meses aí que antecede, vamos dizer, a partir de agosto, né, que antecede o verão, a galera já começa aquela neurose, tem que emagrecer, tem que isso, tem que aquilo, que na realidade é uma coisa totalmente contraindicada, né? A gente sabe disso. Não dá tempo, né? Não dá tempo, Porque você acaba entrando em overtraining, porque você tem que treinar muito forte, então você pode até ter uma melhora de percentual de gordura muscular, porém a gente tem que lembrar que existe toda a parte óssea, a parte de tendão e essas regiões, né, tendão, vamos dizer tendão, você precisa de um tempo para ele estar melhor, para lubrificar, alongar. Então, o músculo você até consegue isso mais rápido. Só que tendão é um pouquinho mais complicado. No corpo todo vai demorar um pouquinho mais, né? Não são, por exemplo, as 4 primeiras semanas, a gente fala até que é o treinamento neural, que é um treinamento onde você não é basicamente a parte muscular e de ossos, é a parte de neurônio mesmo. Você vai aprender os movimentos primeiro, a respiração, a postura, e isso leva pelo menos aí. É claro que varia muito de aluno para aluno, mas para 4 semanas a gente já pode falar que seria o tempo. Agora, eu chamei o Heraldo Júnior aqui para a gente falar sobre... Eu vejo as pessoas, quando o horário de verão chega, né, as pessoas preferem, não sei, mas eu vejo muita gente nas ruas praticando aquelas aulas ao ar livre. Qual que é a diferença de fazer a aula ali ou fazer num ambiente fechado? Primeiro, assim, a gente fala para as pessoas que não gostam muito de academia, né, naquele ambiente da academia fechado, enfim, você ficar ali 1 hora na esteira ou na bike, né? Então, as aulas ao ar livre, elas te proporcionam o quê? Um ambiente onde você vê árvores, pássaros, pessoas caminhando na rua. Então, acho que isso está proporcionando uma demanda muito grande. Você pode observar que está crescendo muito essa demanda de atividades, né, ao ar livre. Agora, faz sozinho ou faz separado? É muito do sozinho, objetivo. É só você ou em conjunto, em grupo? Depende. Depende do objetivo. Depende, por exemplo, atualmente eu tenho feito personal coach, personal fight, então eu tenho usado as praças, né, com todos os materiais que eu mesmo levo. Depende muito do objetivo do aluno, né, do cliente. Mas, na maior parte, é tudo perda calórica, é tudo que é perder caloria. E ter noções básicas, né, de soco, chute, que eu acho assim, por eu ser bem hiperativo, eu tenho uma empatia da seguinte forma. Será que eu gostaria de ficar 1 hora na esteira, 1 hora na bike? Eu acho que, entende? Então, acho que é muito mais legal, muito mais prazeroso você ir para uma praça, fazer, por exemplo, movimentos de corda, com cone, com soco, com chute. O que está chamando de treinamento funcional, é isso? Seria bem mais, porque você... E o treinamento funcional também existe em grupos, que também é uma opção bem legal, né? Que você tem aquela parte social também, né? Que além de trabalhar todas as valências físicas, assim como agilidade, força, sistema cardiorrespiratório, cardiovascular, tem a parte social, que é muito importante. Porque não adianta também, quando a gente fala de atividade física, não adianta a gente ir para uma academia ou para uma praça que seja, você ir forçado. Primeiro que a gente pensa, tem que procurar um médico, faz os teus exames todos, leva... Antes de começar qualquer atividade física, né? Essa orientação a gente sempre reforça aqui, né? Vai fazer qualquer atividade física, e aí tanto faz dentro ou fora da academia, né? Independente. Primeiro tem que ir no médico, né, gente? Porque o médico vai passar um check-up para você ver como é que você está, suas taxas, porque dependendo de taxa mesmo, de triglicerídeos, sei lá, tudo isso influencia no treinamento do professor. Na sua atividade, a atividade que vai ser mais indicada para você. Às vezes as pessoas, é bom você falar isso, porque as pessoas ficam com medo de ir ao médico, o médico vai proibir a atividade física, né? Na verdade, a sua condição vai ajudar a fazer o seu treino, né? Exato. Eu sou muito assim, hoje eu não digo, por exemplo, eu ministro aula Body Combat. Eu tenho alunas de Body Combat que tem 2 parafusos em cada joelho. Aí você pode falar assim, como que ela tem? Porque existe o primeiro princípio da educação física, ele chama o princípio da individualidade biológica. O que é isso? A gente prepara um treino em cima do que a pessoa possa estar fazendo. Então, quando você vai para o médico, ele prescreve, né, olha, ele tem isso, ele tem aquilo, a gente já sabe o que vai treinar
em cima do próprio objetivo do aluno. Então, se ele tem pressão alta, se ele, né, tem outro problema, se ele é cardíaco, se ele tem um problema de coluna. Foi muito bom você ter falado sobre pressão alta, porque o que acontece? Às vezes é de suma importância quando o cliente, né, quando o aluno ele vai procurar o profissional, às vezes ele pode estar tomando algum remédio de pressão, e isso faz com que a frequência dele não suba, e a gente, de repente, durante o treinamento, a gente faz um treino, um treino intervalado, que é para subir a frequência, e para o depois do treino, o chamado efeito EPOC, que é você continuar queimando muita gordura depois que você está paradinho, depois do treino. Só que se você treina e faz o uso de remédio de pressão, ele abafa isso. Por isso que eu estou falando assim, por isso é de suma importância. É importante ir ao médico e é importante passar isso também. Passar na anamnese, quando você vai fazer passar isso para o professor. Olha, e aí eu acho que isso até responde um pouco essa pergunta que eu vou fazer para você. Dá para a pessoa fazer sozinha uma atividade ao ar livre, ela mesma começar, vou dar uma caminhada, vou fazer uma bicicleta, né? Vou pegar minha bicicleta e vou fazer um exercício, ou é melhor que ela esteja acompanhada de um profissional? O ideal seria que ela estivesse acompanhada por um profissional, né? Porque ele vai te passar todas as condições de alongamento, de treinamento, ele vai preparar um treino. E hoje o que mais a gente tem são profissionais de educação física. São claro que, né? Aí no mercado, então a gente tem vários profissionais muito, muito bons. Então eu acredito que pelo menos se você de repente não vai conseguir ter um personal, pelo menos troca uma ideia, conversa. Né? O que eu posso fazer? Porque se você faz um alongamento básico e faz pelo menos uma caminhada, isso já é qualidade de vida. O que a gente preconiza também é para ter muito cuidado com aqueles atletas que a gente chama de atletas do fim de semana. Onde eles vão jogar bola, por exemplo, vou marcar um futebol todo domingo. Isso é extremamente perigoso. É mesmo. É perigoso mesmo, porque eu tenho um caso bem próximo da secretária lá de casa mesmo, o marido dela faleceu assim. Ele era caminhoneiro, futebol, ele faleceu assim, só jogava bola aos domingos, quer dizer, e ainda tinha aquele churrasquinho depois com cerveja. Então, enfim, não que seja proibido, mas não fazia exame, nada. Não acompanhou, né? E perigoso. Estava no risco, né, na idade de risco. Olha que complicado, né? Então é importante que você faça essas duas coisas, mesmo que seja uma atividade leve, mesmo que vá fazer, né, sozinho, não precisa ou não vai ter como pagar um profissional para estar acompanhando um personal, mas pelo menos conversa antes, vai ao médico, é importante para que você possa aproveitar todo esse período aí de atividade física, aproveita toda essa hora do dia. As praças também são locais bacanas, né? Que atividades mais que a gente pode fazer aí? Você falou na caminhada, a gente falou na bicicleta, algumas atividades que a gente pode fazer ao ar livre? Por exemplo, na própria praça nós temos o banco da praça, né? Um banquinho assim. Então o que a gente faz? Ali você pode estar fazendo um exercício de peitoral, você pode fazer um exercício de tríceps, você pode estar fazendo aí um exercício de agachamento. Isso para quem já sabe também, né, professor? Para quem não sabe, é melhor não se arriscar, né, gente? É melhor fazer aí o conhecido caminhada, né? Então, por isso que a gente indica, né, procurar um profissional. Se caso não consiga, o que seria ideal? Por exemplo, começa sempre de uma caminhada, alongou, vai para uma caminhada. Sentiu que daqui 2 semanas está bem mais condicionado, dá um trotezinho. Intensifica um pouquinho essa caminhada. Agora, dá para fazer na praia também essas atividades? Dá. O que a gente tem que ter só medo na praia é, por exemplo, praias que a areia ela tem um declive, né? Porque senão você corre com um lado... Tipo a assim, gente tem muito aqui, então Juçaí, assim, né? Acho Farol também. Tem que ter só um cuidado com isso, porque senão você sobrecarrega toda uma articulação. Então tenta mesmo correr na areia, até porque a intensidade na areia ela é bem maior. Né? E ainda tem o fator sol, que é bom você ao ar livre, até é muito legal o fator sol por causa da vitamina. Isso. É legal por causa da vitamina, que a gente sabe que o corpo precisa do sol, sim, mas tem que evitar determinados horários. Não se esqueça que a gente já conversou aqui sobre o câncer de pele, né? E aí é isso que eu ia falar, então tem que estar muito hidratado, tem que colocar uma viseira, um boné, um óculos, filtro solar. Todas essas precauções são coisas que você entende, não é simplesmente... São importantíssimas. Não vou botar meu tênis e vou sair correndo. Melhor horário para fazer? No início da manhã, no finalzinho da tarde? No início e no final da tarde seria o ideal. Que você evita aqueles raios mais fortes, vamos dizer assim, né? Verdade. A gente vai deixar aqui para você lá na nossa página no Facebook também, essas orientações que o professor está deixando aqui e convidar o professor para voltar numa próxima oportunidade para a gente conversar mais, viu, professor Heraldo? Obrigado. Obrigada pela sua participação. Valeu, obrigadão. Olha, você assistindo a gente no Vitale, o nosso estúdio aqui tem o Ajuda
da Beirute Imóveis, pois que ele é bonitinho assim. Agradecer a Beirute Imóveis sempre aqui pela cordialidade com a gente no Vitale Medicina e Saúde. Na próxima semana tem mais um programa para você. Um grande abraço, um dia de paz, de tranquilidade, e não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, o Facebook, a página do Vitale, Vitale Medicina e Saúde, e também o nosso canal do YouTube. Também você pode procurar Vitale Medicina e Saúde. A gente vai estar por lá sempre recebendo aí a sua sugestão e também as suas orientações aí a respeito do nosso programa. Um grande abraço, uma boa semana para você. Tchau, tchau.